Em anos recentes, nós, antes dos últimos dias, temos ensinado, cantado, testificado muito mais a respeito do Salvador Jesus Cristo. Fico feliz que estamos fazendo isso. À medida que falarmos de Cristo, a plenitude da doutrina do Evangelho sairá da obscuridade. Alguns dos nossos amigos podem pensar que nossas crenças a respeito da expiação se relacionam com a crença de nos tornarmos mais semelhantes com nosso Pai Celestial. Outros erroneamente supõem que a Igreja passou a adotar o conceito da relação entre graça e obras, como na doutrina protestante. Essas dúvidas me inspiram a abordar hoje a doutrina especial da expiação, que conhecemos graças à restauração. O Senhor restaurou seu evangelho por intermédio de Joseph. Quando houve uma apostasia desde o século V, o cristianismo ensinava que a queda de Adão foi um erro trágico, e isso resultou com que a humanidade tenha uma natureza má. E essa visão está errada, não apenas no tocante à queda, mas ao propósito da vida. A queda não foi um desastre ou um acidente, foi uma parte intencional do plano de salvação. Somos geração espiritual de Deus, enviada à terra inocente no tocante à transgressão de Adão. Mas o plano do nosso Pai nos sujeita à tentação e à miséria nesse mundo, para podermos ter a verdadeira felicidade. Sem provar o amargo, não podemos realmente compreender o doce. Precisamos da disciplina e purificação da mortalidade como o próximo passo ao nosso desenvolvimento, para nos tornarmos mais como nosso Pai. Mas crescer significa sofrimento. Também implica aprendermos com nossos erros, num processo contínuo que nos ajuda graças ao Salvador, e Ele nos concede depois de tudo o que fizermos. Adão e Eva compreenderam continuamente as duras experiências. Eles sabiam que tinham uma família problemática. Pense em Caim e Abel. Mas graças à expiação, puderam aprender com as suas experiências, sem serem condenados por elas. O sacrifício de Cristo não apagou simplesmente as suas escolhas e nem os levou de volta ao Éden. Essa não teria sido uma história sem enredo. Seu plano envolvia um desenvolvimento linha por linha, passo a passo, graça sobre graça. Portanto, se tiverem problemas na sua vida, não suponha que haja algo de errado com você. A luta para vencer esses problemas faz parte da vida. Ao chegarmos a Deus, Ele nos mostrará nossas fraquezas e, por meio delas, podemos nos tornar mais fortes e sábios. Se eu estiver percebendo um número progressivamente maior de fraquezas em si mesmo, isso significa que estamos cada vez mais perto dele. Um membro converso na Austrália disse: antigamente a minha vida era como um deserto coberto de mato, quase sem nenhuma flor. Agora, porém, o mato desapareceu e muitas flores estão brotando. Crescemos de duas formas, removendo o mato prejudicial e cultivando boas flores. A graça do Salvador abençoa as duas, se fizermos a nossa parte. Em primeiro lugar, e sempre precisamos arrancar o mato do pecado e das escolhas erradas. Não é suficiente apenas aparar o mato. Temos que arrancar a raiz, arrependendo-se plenamente. No entanto, sermos perdoados é apenas parte do nosso crescimento. Não estamos simplesmente pagando uma dívida. Nosso propósito é nos tornarmos seres celestiais. Depois de limpos, a terra de nosso coração, precisaremos continuar a plantar, a arrancar o mato e a nutrir as sementes. E à medida que fizermos isso, as flores aparecerão, como paz. E até mesmo a árvore da vida poderá lançar suas raízes nesse jardim do coração, através da alegria do Filho. E quando a flor da caridade ali brotar, amaremos as pessoas com mais vigor como Cristo quer. Precisamos da graça para sobrepujar o mato do pecado e cultivar flores divinas. Não podemos simplesmente fazer essas coisas sozinhos. Mas a graça não é fácil de se obter. Ela é muito preciosa. E quanto custa a graça? Não é suficiente apenas crer em Cristo. O homem que encontrou a pérola de grande valor deu tudo quanto tinha para obtê-la. Se desejarmos ter tudo que o Pai possui, Deus nos pede tudo quanto temos, de modo a nos qualificarmos para um tesouro tão inestimável, seja qual for a maneira. Precisamos fazer da mesma forma que Cristo fez, ou seja, até a última gota.
Quão intenso tu não sabes, quão difíceis não podes suportar. E Paulo disse, se é certo que com ele padecemos, somos então co-herdeiros de Cristo. Ele fez de todo o seu coração. Podemos então fazer o mesmo. Que pérola poderia valer tanto assim para ele e para nós? Esta terra não é o nosso lar. Estamos fora de casa, numa escola, procurando aprender as lições do grande mestre, no plano de felicidade, para ao voltarmos, entendermos o que significa estarmos lá. O Senhor nos explicou muitas vezes por que o plano vale todo o sacrifício que fizermos, bem como o sacrifício dele. Ele chamou a alegria de nossa redenção. Jacó falou que aquela felicidade está preparada para os santos. O plano está cheio de espinhos e lágrimas. Mas, no entanto, estamos totalmente unidos a Ele. Essa própria união com Ele, no empenho de sobrepujarmos toda a oposição, irá nos ajudar com uma alegria muito grande. A expiação de Cristo é a própria essência do plano. Sem esse valioso sacrifício, não haveria como voltarmos para casa, como estarmos juntos ou como nos tornarmos como Ele. Ele nos deu tudo o que Ele podia. Portanto, quão grande é a sua alegria, até mesmo quando uma única pessoa compreende que precisamos da sua graça para retornarmos a Ele. Somente o Evangelho restaurado tem a plenitude dessas verdades, mas o maligno se empenha numa das maiores distorções da história, tentando persuadir as pessoas de que a igreja não sabe de quase nada, quando na verdade é muito mais do que isso. Sobre o nosso relacionamento com Cristo, nos torna verdadeiros cristãos. Se precisamos oferecer tudo o que temos, então quase tudo não será suficiente. Se quase guardarmos os mandamentos, quase receberemos as bênçãos. Por exemplo, alguns jovens supõem que pode rolar na lama do pecado e depois tomar um banho de arrependimento pouco antes de serem entrevistados para a missão ou para o templo. No próprio momento em que cometem a transgressão, alguns planejam o seu arrependimento. Fazendo isso, eles zombam da dádiva da misericórdia que o verdadeiro arrependimento permite. Algumas pessoas querem manter uma das mãos na parede do templo e uma outra nas coisas imundas do mundo. Precisamos empregar todo o nosso empenho para sermos salvos. Ambas as mãos no templo. Uma mão não é quase suficiente. Um jovem rico tinha oferecido quase tudo quando o Salvador disse a ele que precisava vender todas as suas propriedades. Não se tratava apenas de uma história de uma pessoa rica. Podemos ver que a vida eterna tem um grande preço. Precisamos, portanto, oferecer tudo o que temos, porque Deus fez isso com a nossa plena participação. Contudo, mesmo que venhamos a usar todas as nossas forças, não temos capacidade de criar a perfeição que somente Deus pode nos ajudar. Nosso tudo é por si só, ainda é apenas quase suficiente, até que seja completado pelo tudo daquele que é o consumador da nossa fé. A partir então, desse ponto, nosso imperfeito mais consagrado quase será o suficiente. Minha amiga Donna cresceu acreditando que se casaria e criaria uma grande família, mas essa bênção nunca veio. Em vez disso, ela passou a vida adulta servindo as pessoas da sua ala, com grande compaixão, ajudando as crianças problemáticas no seu grande distrito escolar. Ficou com artrite e sofria muito, mas estava sempre precisando de ajuda e os seus amigos a incentivavam. Ao ensinar sobre o sonho de Lehi, ela disse: nessa gravura, eu me colocaria no caminho estreito e apertado, agarrado à barra de ferro, mas caída em esgotamento pelo meio do caminho. Numa bênção inspirada pouco antes de sua morte, o mestre familiar de Donna disse que o Senhor havia aceitado sua vida, e Donna chorou. Ela nunca havia sentido que sua vida como solteira tinha sido aceitável, mas o Senhor disse: todos os que observarem seus convênios por meio do sacrifício, esses serão aceitos por mim. E posso visualizar o Senhor descendo pelo caminho que conduz à árvore para erguer Donna do chão e levá-la ao seu lar. Pense em outras pessoas, tal como Donna, se consagraram tão plenamente para elas e o quase não foi suficiente.
Muitos missionários que servem na Europa e em outros lugares do mundo não param de ofertar o seu coração ferido a despeito da contínua rejeição. Os pioneiros dos carrinhos de mão, que disseram ter conhecido a Deus em seus momentos de necessidade, mas que o preço que pagaram para conhecê-lo foi um privilégio para eles. Um pai que fez o máximo que pôde, mas nem assim conseguiu influenciar a escolha de sua filha. Apenas restou pedir ao Senhor, como a Alma fez. Uma mulher que incentivou o marido, a despeito de todos os anos que ele esteve envolvido em pecados, até que as sementes do arrependimento brotaram. E ela disse, procurei olhar para ele como Cristo olharia para mim. Um marido cuja esposa sofreu por muitos anos de um distúrbio emocional, mas para ele sempre foi nosso pequeno problema, e nunca simplesmente a doença dela. No âmbito de sua vida conjugal, ele se afligiu com as aflições dela, tal como Cristo, em sua esfera infinita por todos nós. As pessoas em terceiro no F-17 tinham então sobrevivido à destruição. As dúvidas e as trevas estavam com eles quando eles estavam no templo. Depois de ouvi-lo por muitas horas, eles ficaram cansados demais para compreendê-lo. Quando ele estava se preparando para partir, olharam entristecidas para ele, para que ele ficasse um pouquinho mais. Nem sequer o compreenderam, mas queriam estar com ele mais do que qualquer outra coisa. Por isso ele ficou. O quase deles foi suficiente. O quase é suficiente em especial, quando nossos próprios sacrifícios são, de certa forma, um reflexo do sacrifício do Salvador. Não podemos realmente sentir caridade, o amor de Cristo pelas pessoas, sem ao menos experimentar parte do seu sofrimento pelas pessoas, porque o amor e o sofrimento são duas faces da única realidade. Quando realmente nos afligimos com as aflições e outras pessoas, podemos participar da suficiente comunicação das aflições e somos co-herdeiros com Ele. Que não recuemos ao descobrir o grande preço que teremos que pagar para aquilo que, no final de contas, é uma dádiva dele. Quando tudo o que o Salvador e o nosso se unirem, receberemos não apenas o perdão de nossos pecados, mas o veremos como Ele é e seremos semelhantes a Ele. Eu sei que Ele vive e eu o amo e eu quero estar com Ele. Em nome de Jesus Cristo. Amém.